A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, das 0h12 até a 1h12 da madrugada, para estarmos todos unidos em um só Espírito, buscando mais e mais a presença do nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, através da palavra dele sendo ministrada, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, independente da rede social que estiverem nos acompanhando nesse momento, porque para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, nós estamos em todas as redes sociais, transmitindo em nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que estamos em todas as redes sociais e já alcançamos mais de 18 países, graças ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e ao compartilhamento, a interação e engajamento de todos vocês, que é muitíssimo importante. Sejam mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eu me chamo Milena e venho explicar para vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, as escrituras sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, tempo sejam horas, minutos, segundos; e cores, o que explica o fundo de nossos cenários e as cores de nossas vestes santas. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também um sacerdote. E é por esse motivo que nós estamos aptos para ministrar para todos vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que vocês estejam ou para onde vocês vão. E lembrando a todos vocês que nós somos somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículo 41 e 42 e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e capítulos com orações, 7 livros e capítulos da Bíblia Sagrada com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que estiverem buscando uma palavra revelada, do nosso Senhor Deus, que é através das Escrituras Sagradas, um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, e de todos os que buscarem uma palavra revelada do Senhor Deus, que é o capítulo das Escrituras Sagradas, para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Lembrando que todos os seguidores e inscritos de nossos canais e igrejas virtuais recebem orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eu faço sorteios da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram os sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos ou interesses dos seres humanos, dando sempre a total direção ao nosso Senhor Deus, para que seja sempre feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento. Os livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 16 ao 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículo 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Nós estamos sendo apenas um canal para levar ao coração de todos vocês palavras das Escrituras Sagradas, sendo ministradas com orações para purificar, edificar e libertar as suas vidas, os seus comércios, os seus veículos, as suas famílias, recebendo a presença do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo de verdade e de anjos celestiais. E muita atenção no comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também um membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, escolhendo o número de 1 a 12, para de segunda a sexta,
durante as madrugadas, durante as lives, você receber um livro e um capítulo para a sua meditação, para trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus, para a sua meditação, e também está recebendo orações todas as madrugadas, pois as orações são para os seguidores ou inscritos e membros e ofertantes desses canais e ministérios e igrejas virtuais do nosso Senhor Jesus Cristo. E saibam que há uma oferta que nós estamos oferecendo para quem provar com base na Bíblia Sagrada, e saibam que é uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro, que nós estamos oferecendo para quem mostrar com base na Bíblia Sagrada, de que esses ministérios de sorteios do Senhor Jesus Cristo, e saibam que é uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro que nós estamos mostrando para quem mostrar com base na Bíblia Sagrada, que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Jesus o Cristo, não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Lembrando que essa é apenas uma das mais de 40 ofertas que os nossos canais e igrejas virtuais estão apresentando na internet, em todas as redes sociais, já há mais de um ano, e que o prêmio somado ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que vocês andam praticando hoje em dia e conhecem como verdade é realmente o correto, porque nós estamos aqui para sermos transparentes, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada da palavra do nosso Senhor Deus, para que vocês verdadeiramente conheçam a verdade. João 8, versículo 31 e 32. Ao guardarem, produzirem, praticarem os mandamentos do Senhor Jesus, aí conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não tempo conosco. Exatamente, porque vocês jamais estarão perdendo conosco em hipótese nenhuma. Porque lembrando a todos vocês que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. Por esse motivo, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntar conosco. Tudo sempre para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nos veículos, nas moradias, nas empresas ou nos comércios. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes e membros dessas igrejas virtuais e ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nos livros de Mateus 12, versículo 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículo 38 e 40, Lucas 11, versículo 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. A inauguração de nossos templos físicos e shoppings em todo o Brasil está trazendo muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento espiritual de fé religioso. Tudo para, pois o próprio Senhor Jesus afirmou: aquele que não ajunta espalha, o reino dividido não prospera. E vamos dar início às orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a Tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a Tua paz e a Tua graça e a Tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da Tua igreja virtual, @Igrejas Benditas.
Eu peço ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir e comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias a Deus, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus, lembrando que estamos agora ao vivo em todas as redes sociais. Dependendo da rede social, a live não irá ficar salva, mas estamos em todas as redes sociais com @Igrejas Benditas para vocês estarem se inscrevendo lá também ou seguindo, para que vocês possam estar, além de recebendo as orações, possam também estar atentos nos horários das postagens, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E na palavra minha são palavras das Escrituras Sagradas. Medite nos livros que eu falei anteriormente, vá na outra rede social, pegue a live para você meditar nos livros e capítulos das Escrituras Sagradas. Pode falar. Quero comunicar a vocês todos, indoutos, pessoas que não têm conhecimento da Escritura Sagrada, que todo segmento de fé que tem o nome do Senhor Jesus Cristo, nenhum deles pode agir pelo coração, pelo que acha, pelo que pensa. Todos eles têm que seguir literalmente como está escrito. Por isso está aí as nossas ofertas. Se alguém se mostrar mais eficiente do que nós, provar na Bíblia Sagrada, recebe 3 milhões de reais. Aquele que se dizer que é alguma coisa, faz a mesma proposta. Exatamente, pois a nossa palavra é sempre sim, sim, não, não. As ofertas estão aí para vocês fazerem prova tanto do nosso caráter, quanto daqueles que vocês estão conhecendo, já conhecem há tempos. E fala sempre o meu histórico para eles. Exatamente. Para que não tenha enganação. Exatamente. O nosso sacerdote e apóstolo já são quase 30 anos, mais de 20 anos de jejum e oração todos os dias. Jejum de mais de 15 horas, orações todas as madrugadas, com mais de 2 horas de joelhos e subidas ao monte toda semana, sem faltar um único dia. Além da leitura das Escrituras Sagradas, mais de 30 vezes, de capa a capa, marcando versículo por versículo, para que agora nós nos apresentemos a vocês com um material perfeito e irrepreensível, para que não só porque a gente está falando que é perfeito e irrepreensível, mas vocês podem fazer a prova através das ofertas, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, porque nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo dinheiro a ninguém, para que vocês saibam sempre discernir com muito cuidado. E vamos ao sorteio dos rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12 e seja parte dos 12 rebanhos dos benditos. E lembrando que hoje estarei sorteando os rebanhos benditos de número ímpar e também estarei falando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Rebanho bendito ímpar de número 7 e rebanho bendito par de número 8 é o primeiro rebanho a receber um livro e um capítulo para a sua medicação. Queremos falar a vocês também, bem claro, que qualquer um advogado, por mais bobo que seja, mais incompetente que seja, nós já não estaria mais no ar, tá bom? Pois é, já estamos há mais de um ano na internet. Porque tudo que nós estamos é 1000% a verdade. Nós somos o avivamento que chegou no Brasil. Nós vamos chegar em todos os municípios, em todos os bairros do Brasil com igreja física. Amém. Não adianta que nós só estamos precisando só de pessoas. Glórias Graças a Deus, condições financeiras, Deus já deu. Muitíssimo amém. E o primeiro livro e capítulo é o livro de 2 Samuel, livro de 2 Samuel, que contém 24 capítulos, é o primeiro livro e capítulo a ser ministrado. Eu falo mais devagar aqui durante a live, aí você tá falando que estou parecendo mecanizada, mas é porque eu falo rápido, eu sou uma pessoa que eu falo e me expresso muito rápido. Só que eu tenho que me segurar e me controlar para que as pessoas possam entender o que eu estou falando. Porque se eu falar muito rápido, tem pessoas que não vão conseguir compreender. Então eu preciso me segurar e agir com mais calma para que as pessoas, todas as pessoas que estão em todas as redes sociais neste momento, possam estar verdadeiramente nos acompanhando nessa live para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E vamos ao sorteio do livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 19. 2 Samuel, capítulo 19, para o rebanho bendito ímpar de número 7, 2 Samuel capítulo 19. E para o rebanho bendito par de número 8, 2 Samuel capítulo 20. Lembre-se de escolher um número de 1 a 12 para ser parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono. E também de escolher um número de 1 a 7 para no final da live receber mais um livro e um capítulo para a sua meditação. Lembrando que já estamos há mais de um ano na rede social, em todas as internets. Oração de número 3 é a primeira oração a ser ministrada e os seguidores inscritos recebem orações todos os dias, todas as madrugadas, também pelo nosso sacerdote e apóstolo. E a nossa proposta é que vocês possam ser membro do nosso canal, da nossa igreja e continuar na sua. Nós não viemos aqui para separar a igreja, não.
Venho aqui poder juntar todas as igrejas, que tem que estar todo mundo junto. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Não tem esse negócio de nada de separação. Toda igreja tem que estar junto. Exatamente. Nosso Senhor Deus maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nessa live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Todas as nossas orações, todas elas são numeradas, porque no livro de Salmo, todas as orações são numeradas. Glórias Como ao sempre, nosso só Senhor fazemos o que está escrito na Bíblia Sagrada. Com certeza. E vamos iniciar a ministração no livro de 2 Samuel, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7. Lembrando que por nós seguirmos a numerologia da Bíblia Sagrada, nós lemos sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 livros que serão ministrados durante essa live nessa madrugada. Mas você é necessário interagir com as Escrituras Sagradas, recebendo um livro e um capítulo através dos sorteios dos 12 rebanhos ou do número de 1 a 7, para você interagir com as Escrituras Sagradas, lendo o capítulo todo, seja onde você estiver, para trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Livro de 2 Samuel, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7. E disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalom. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa de seu filho. E aquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas na cidade, como o povo de vergonha se escoa quando foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe ao rei em casa e disse: hoje envergonhastes as caras de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres e a vida de tuas concubinas, amando tu aos que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo capitães e servos, porque entendendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te parecer aos teus olhos. Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme ao coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro, que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo nesta noite, e maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Glórias ao nosso Senhor, Deus, o Todo-Poderoso. Aqui a gente vê uma atitude ímpia do aquele que era o homem segundo o coração do Senhor Deus. Porque a partir do momento em que Davi permitiu entrar o pecado nele, ao ele cometer o pecado, é muito importante que a gente veja, examine sempre com muita atenção, porque justamente a Bíblia Sagrada não esconde pecado de ninguém. Mas é muito importante nós agora examinarmos que o Senhor sempre levanta alguém para nos abrir os olhos, para nos revelar onde estamos errando, para que tenhamos a oportunidade de nos arrepender, de nos redimir e de mudar a situação. Nesse caso aqui foi o Joabe que se levantou para mais uma vez trazer o rei a si. É necessário nós lembrarmos, não importa o nosso patamar, a nossa posição. O Senhor usa quem Ele quiser, quando Ele quiser e como Ele quiser. Agora nós devemos estar sempre atentos para ouvir a palavra do Senhor das Escrituras Sagradas, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Para que ao Ele levantar alguém que fale como está escrito, que fale verdadeiramente a verdade revelada através da palavra da verdade, a Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nós não endureçamos o nosso coração, estejamos sempre prontos para ouvir e tardios para falar e para se irar, porque devemos examinar primeiro, porque o Senhor Jesus mesmo afirmou: aquele que fala por si mesmo busca o seu próprio reino, mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça.
Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos ao próximo sorteio dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono. Rebanho bendito ímpar de número 11, rebanho bendito par de número 12. São os próximos rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus a receber um livro e um capítulo para a sua meditação nesta madrugada. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro é o livro de Malaquias, que contém 4 capítulos. O livro de Malaquias contém 4 capítulos. E tem uma pessoa perguntando quem é o dono dessa igreja. Deixando claro que igrejas somos nós, os seres humanos. Então, obviamente, o dono é nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos aqui o líder responsável por essa obra, que é o nosso sacerdote e apóstolo, que é quem está falando aí atrás das lives. Bom, abençoado, só você capaz e graças a Jesus, eu sou o Malaquias, apóstolo capítulo Marcos 3. e também o sacerdote. Exato. Aí você pode, para se tornar um apóstolo, o que é necessário? 15 anos de jejum. Para se tornar um sacerdote, 20 anos de jejum. Isso é o mínimo. O Senhor Jesus cumpriu toda essa etapa. Exatamente. Então, qualquer um segmento em nome santo do Senhor Jesus, está bem escrito lá em Atos capítulo 12, primeiro apóstolo. Toda autoridade que realmente existe no reino celestial, o segmento de fé ao Senhor Jesus, tem lá 12 cadeiras para apóstolo. Então é necessário que seja um apóstolo. Eu converso com algum apóstolo, estou falando com um. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Malaquias capítulo 3, para os rebanhos bendito ímpar, de número 11, Malaquias capítulo 3. E para o rebanho bendito par, de número 12, Malaquias capítulo 4. Então já vou adiantando que agora nesse momento quando estamos através da igreja virtual, @igrejas benditas, e o foco dessa live é ministrar os 7 livros e 7 capítulos com orações para os rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Então nós te convidamos para você voltar na @midaofertadim no horário de 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7h40, para que você possa discutir conosco, para que você possa conversar conosco, pois debater e discutir aí é outra coisa, precisamos examinar o seu conhecimento, que até agora você não demonstrou muito dele. E vamos iniciar uma ministração de mais uma Pelo oração. menos você sabe fazer o culto em espírito e verdade? Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se souber, vai Oração ganhar de 3 número milhões de 10. reais. Oração de número 10 é a próxima oração a ser ministrada nesta live. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que seguidores e inscritos recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Esses são para os seguidores e inscritos de nossos canais e igrejas virtuais. E vamos à ministração da oração de número 10. Vitorioso Senhor dos Exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos membros dessa tua igreja virtual, @igrejas benditas, que estão o buscando nessa madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias a Deus, Senhor, e meu muitíssimo amém. Vamos iniciar a ministração no livro de Malaquias, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos, e chegar-me-ei a vós para juízo, e sereis uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar?
Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse livro de Malaquias, capítulo 13, é muito importante pra gente ver... Pra gente ver justamente porque o Senhor está se referindo aos líderes. A falta dos 4 alimentos. Alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança. Tudo aquilo de maligno e de ruim, o Senhor viria limpar, viria purificar. Mas Ele faz uma pergunta. O povo anseia pelo dia do Senhor, mas o próprio Senhor lhes faz uma pergunta. Vocês estão preparados para o dia do Senhor? Porque lembre-se, a parábola que o Senhor Jesus usou foi bem clara. As 10 virgens, 5 estavam com o azeite, a botija cheia, e outras não. Ou seja, 5 tinham a sua obra e o seu fruto, sendo prudentes, guardando e praticando os mandamentos do Senhor Jesus. As outras não, estavam vivendo o momento de maneira carnal e não verdadeiramente vindo praticar a justiça. Pois aqui mesmo o Senhor falou que é ofertas em justiça. Então é muito importante a gente examinar com muita atenção e cuidado, porque nós devemos buscar a palavra do Senhor Deus em espírito e verdade, pois assim como está escrito no livro de Tiago, capítulo 2, a fé sem obras é morta. Então é muito importante a gente examinar, pois o próprio Senhor Jesus afirmou que vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Mateus 16, 24 e 27 e João, capítulo 15, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Não é obrigatório dar o dízimo, o obrigatório realmente é oferta. Tá onde isso? Está lá em Lucas capítulo 11, versículo 41 e 42. É necessário, não é obrigatório. Exatamente. Agora a oferta é obrigatória porque a oferta é que limpa realmente para que o seu dinheiro seja abençoado. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Nós temos justamente uma oferta que fala sobre que, onde nós afirmamos que o princípio para ser próspero, primeiro é a oferta. E que não são todos que estão aptos, tem autoridade para receber a oferta dos ofertantes e também o dízimo. E quem provar com base da Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo nessa nossa afirmação, vou só conferir aqui o valor da oferta em dinheiro para vocês. A oferta de número 17 vai receber 2 milhões de reais em dinheiro por isso. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. E o próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus a receber um livro e um capítulo para sua meditação é o rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Louvado e engrandecido seja mais e mais o santíssimo nome do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. É o livro de 2 Pedro que contém 3 capítulos. Livro de 2 Pedro que contém 3 capítulos é o próximo livro e capítulo a ser ministrado. Lembre-se e tome muito cuidado com o espírito que está te acompanhando, você, Iranildo, e que está soprando no seu ouvido, Salmo 109. Distorcendo as nossas palavras, tá bom? Então você tome sempre muito cuidado porque a gente fala como está escrito. E quando você acha que está distorcendo as nossas palavras para jogar algo contra nós, você está distorcendo a palavra do Senhor Jesus, porque a gente não fala nada do que é nosso. E Eita glória, ó! Livro de 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, para o rebanho bendito ímpar, de número 5. 2 Pedro, capítulo 2. Salmo está profetizado para todos aqueles que se levantarem contra essa obra. Salmo 109, vai lá e olhar que vai ver que até a pulga do teu cavalo vai ser amaldiçoada. Então, olha lá e vigia. Todas as vezes que você erra no Novo Testamento, quem te acusa é um amigo do Senhor Jesus, não é Satanás, tá bom? Então você vai lá para o livro de Salmo, a maldição que está escrito lá, vem sobre aquele que levanta contra as obras do Senhor Jesus, está blasfemando contra a obra dele. Exatamente. E 2 Pedro capítulo 2 para o rebanho bendito ímpar de número 5 e 2 Pedro capítulo 3 para o rebanho bendito par de número 6. E vamos ao sorteio de mais uma oração de número 8, para levar a palavra do Senhor Deus ao coração de todos vocês. Lembre-se de seguir ou se inscrever em nossos canais ou igrejas virtuais. E lembre-se que de boas intenções o inferno está cheio. E vamos à oração de número 8. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda obra do mal. E que elas possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Vamos iniciar a ministração do livro de 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7.
E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, o pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse livro de 2 Pedro, capítulo 2, é muito importante porque fala justamente das falsas doutrinas, dos falsos líderes, dos falsos mestres. Mas no versículo 1, o apóstolo Pedro se fala de uma forma muito importante, olha só. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores. Por que não haveriam mais profetas? Porque o próprio Senhor Jesus, no livro de Lucas 16, versículo 16, afirmou que a lei e os profetas foram até João. O ministério acabou, o dom de profetizar permanece até hoje. Mas agora, você profetizar, você ter o dom concedido pelo Espírito Santo, não te dá o título de profeta. E nós temos aí justamente uma oferta que nós estamos oferecendo. Deixa eu conferir para todos vocês o valor da nossa oferta de número 24, para que vocês possam ver que nós não estamos falando de algo que nós pensamos ou sonhamos. A oferta de 3 milhões em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que a afirmação do Senhor Jesus e a nossa são mentiras, com base na Bíblia Sagrada, vai receber a oferta de 3 milhões de reais, para que vocês vejam que nós não estamos brincando e que nós não só temos algo no nosso coração, como nós temos provas, nós temos fatos, nós temos coisas verídicas e concretas para provar que o que nós apresentamos, que o que nós falamos a vocês é a verdadeira verdade. Pois se nós não tivéssemos tais fatos, não importa o quão competentes são as nossas equipes de advogados, eles não seriam capazes de vencer contra o advogado mais incompetente, que, com certeza, se nós estivéssemos de alguma forma, sem obra, sem fruto, sem fatos, sem prova, estando praticando a mentira e trazendo algo injusto para vocês e mentiroso, nós já teríamos perdido o valor de mais de 730 milhões das nossas mais de 40 ofertas há muito tempo, e não agora, que já estamos já mais de um ano na internet. E nem nunca iremos perder, porque nós estamos trazendo a verdade. E o próximo livro, e lembrando aqui a todos vocês, justamente fala, ó, no versículo 2, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade, porque eles fizeram as suas separações, cada um criou o seu próprio ministério, chamou a si mesmo e não foi chamado pelo Senhor. Tiveram uns que realmente foram chamados pelo Senhor, outros que se chamaram, e até os que foram chamados pelo Senhor aceitaram essas dissoluções, essas separações. Um não se mistura com o outro, não dá nem a paz, sendo que o Senhor Jesus mandou dar a paz a todos. E aqui justamente fala que o caminho da verdade seria blasfemado, porque as pessoas não teriam mais acesso ao verdadeiro conhecimento, à verdadeira palavra e evangelho do Senhor Jesus, e quando alguém que viesse trazer a verdade, que trouxesse aquilo que é verídico, muitos iriam se levantar, como a outra pessoa ali que se levantou tentando trazer coisas contra nós, sendo que nós apenas falamos como está escrito, pois o próprio Senhor Jesus afirmou: aquele que fala por si mesmo busca o seu próprio reino, mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Porque fala como está escrito. Porque fala como está escrito. A gente não fala nada do nosso sentimento ou emoção. João capítulo 7. João capítulo 7. E o próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus a receber um livro e um capítulo para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 3 e rebanho bendito par de número 4. Lembre-se de se inscrever ou seguir nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Estamos agora ao vivo em todas as redes sociais para vocês estarem recebendo a palavra do Senhor Deus é para de todos que estão madrugada. inscritos. Exatamente. As orações são para todos os inscritos
de nossos canais Igrejas Virtuais. Livro de Êxodo, que contém 40 capítulos. Livro de Êxodo, que contém 40 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Lembre-se de fazer a sua obra para com o nosso Senhor Deus, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo e seguindo, e fazendo a sua obra, compartilhando a verdadeira palavra, sem teologia, sem filosofia, sem fábulas religiosas, apenas a palavra do Senhor e Salvador de nossas vidas. Livro de Êxodo, capítulo 8. Êxodo, capítulo 8, para o rebanho bendito ímpar de número 3, Êxodo, capítulo 8. E para o rebanho bendito par de número 4, Êxodo, capítulo 9. E temos aí as nossas mais de 40 ofertas para vocês nos examinarem o nosso caráter, para vocês agirem, pois lembre-se nós estamos oferecendo dinheiro. que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, para vocês agirem, fazendo a sua obra, para vocês receberem as recompensas, para vocês serem ainda mais abençoados. E vamos a mais uma ministração de mais uma oração nesta live. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Oração de número 12. Abençoado que está pedindo ali oração nos comentários, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, seja muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Se inscreva em nossa igreja virtual, que você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte. E também nos informe o seu número de rebanho, de 1 a 12, para que o nosso sacerdote apóstolo possa estar orando por você também. Tá bom, pessoal? Escreva lá e detalhe. E, se possível for lá, depois você passa qual município que você está, que nós vamos abrir igreja aí também. Igreja física também. As nossas orações é para todos aqueles que estão inscritos em uma das nossas 12 igrejas. Perguntou se vocês Glória estão ao Senhor, Salvador, certos, Senhor por que Jesus ficam desafiando as pessoas. Justamente por nós estarmos certos. Porque quem não desafia, não simplesmente se omite. Bom, fica ali parado. João capítulo 8, o próprio Senhor Jesus desafiou a todos. Exatamente. João capítulo 8, ele falou assim: quem entre vós me convence de pecado? Glórias ao nosso Senhor. Pronto, Senhor Jesus. aí você vai lá para João capítulo 14, 15 também, mais uma vez ele desafia. Você fala assim: cara, eu não falo para vocês a verdade? Então, se vocês não acreditam na minha palavra, por que vocês não examinam minhas obras? E tanto o Senhor Creem Jesus, pelo menos nas obras que eu faço. e tanto o Senhor Jesus quanto os Foi o Senhor apóstolos, Jesus que falou. e quanto os apóstolos dele também, pois o apóstolo Paulo vivia discutindo e debatendo e desafiando a todos. Tanto é que ele chegou e falou qual que seria menor do que ele ali, qual apóstolo? Em nada ele foi menor do que ninguém. E vamos à oração de número 12. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros dessa tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nessa madrugada junto conosco, através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras, nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias a Deus, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nós estamos prontos para poder discutir com os donos de faculdades. Tá? Nosso foco é os donos de faculdade. Que Glórias ao nomeou um Senhor montão de gente a pastor, não sei como. Exatamente. E como eu já avisei, no Ministério @milhaofertadim, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, é justamente focado em debate para conversar com vocês. Agora vamos voltar às ministrações da palavra das Escrituras Sagradas. Você justamente está falando para ler a palavra, mas você é o que mais está interrompendo e trazendo perguntas no momento que é da palavra. E vamos iniciar aceitamos aqui. qualquer desafio, tá bom? Exatamente. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O abençoado que também está pedindo oração, siga a nossa igreja virtual, @igreja bendita. Se inscreva em outras redes sociais também, para você estar recebendo orações. Livro de Êxodo, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 7. Depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva, e se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos e sobre o teu povo, e aos teus fornos e as tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão
Então estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui a gente vê justamente a importância de examinar as obras e o fruto, e não o milagre, os sinais e prodígios. Pois aqui, da mesma forma que os homens do Senhor Deus fizeram um sinal, os homens do inimigo também fizeram, pois o próprio Senhor Jesus, depois como está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 16, com todas as letras, os falsos profetas, os espíritos imundos, as legiões de espíritos imundos, que fazem sinais, milagres, prodígios e maravilhas, mas que não têm parte nenhuma com o nosso Senhor Deus. E é através das obras e dos frutos que nós sabemos quem é o Espírito. E nós não falamos dos sinais, milagres, prodígios e maravilhas, porque o nosso Senhor Deus nunca usou nós para realizar tais atos. Nosso sacerdote e apóstolo, no caso. Mas devemos sempre lembrar que ele nunca, em momento nenhum, afirmou ser um homem do Senhor Deus por fazer sinais, milagres, prodígios e maravilhas, mas sim através do comprometimento dele e fidelidade em amar e guardar a palavra e os mandamentos das Escrituras Sagradas, amar ao próximo e dar a oportunidade de todos vocês fazerem o mesmo. Todos os sinais, graças a Deus me usa. Ressuscitar mortos, animais mortos, tudo isso ele faz. Glória ao nosso Senhor Jesus. Vamos ao próximo rebanho bendito a ser ministrado. Rebanho bendito ímpar de número 9 e rebanho bendito par de número 10. São os próximos a receberem um livro e um capítulo para a sua meditação nesta madrugada. Tudo para a mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de Juízes, que contém 21 capítulos. Livro de Juízes, que contém 21 capítulos para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E você está correto, você tem o direito de perguntar, fazer perguntas com porquê, para quê e como, mas você não tem o direito de acusar. Pois o próprio Senhor Jesus deixou bem claro, não julgais para que não sejais julgados. E quando ele fala de julgar, é com base no que você acha, pensa, imagina, as pessoas, os seres humanos. Você tem que julgar as atitudes, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o próximo livro a ser sorteado, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Livro de Juízes, capítulo 10. Juízes, capítulo 10, para o rebanho bendito ímpar de número 9, Juízes, capítulo 10. E para o rebanho bendito par de número 10, Juízes, capítulo 11. Lembrando que os seguidores inscritos de nossos canais e igrejas virtuais recebem orações todos os dias, também de madrugada, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Estamos agora em todas as redes sociais. Caso você tenha perdido as outras ministrações ou o seu número de rebanho, lembre-se que a live irá ficar armazenada na outra rede social, a rede social com um quadrado vermelho e um triângulo no meio, e também na rede social das fotos, para que vocês possam estar verdadeiramente buscando a palavra do Senhor Deus para a sua meditação, para o seu coração. E vamos à ministração de mais uma oração, oração de número 2. Oração de número 2 é a próxima oração a ser ministrada nesta live, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que através dessa ministração, da tua santa palavra, o teu fogo santo, haja o teu fogo santo queimando e destruindo toda trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do versículo 31 ao 46, e que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E em nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de Juízes, do capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7. E depois de Abimeleque se levantou para livrar a Israel Tolo, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim, e julgou a Israel 23 anos, e morreu, e foi sepultado em Samir. E depois dele se levantou Jair, Gileadita, e julgou a Israel 22 anos. E tinha este 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos. E tinham 30 cidades, a que chamavam Avote Jair, até ao dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade, e morreu Jair, e foi sepultado em Camon. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote,
Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram ao Senhor e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu-os em mão dos filisteus, e em mão dos filhos de Amon. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui a gente vê o resultado da ingratidão, da infidelidade para com o nosso Senhor Deus. Lembre-se que o nosso Senhor exige de nós fidelidade e perseverança. E é necessário nós estarmos meditando, examinando as Escrituras Sagradas, buscando ao Senhor durante a madrugada também. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para que possamos estar todos juntos em um só Espírito. Mesmo há uma promessa para todos que buscam o Senhor. Há uma promessa para todos que buscam o Senhor de madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Rebanho bendito ímpar de número 1 e rebanho bendito par de número 2 são os últimos a receber um livro e um capítulo para a sua meditação. Como eu disse, se perdeu alguma das ministrações de um número do seu rebanho, a live irá ficar salva em nossas outras redes sociais para que você possa estar meditando na palavra do nosso Senhor Deus. Livro de Gênesis, que contém 50 capítulos. Livro de Gênesis, que contém 50 capítulos, é o próximo livro e capítulo a ser ministrado nesta live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28, para o rebanho bendito ímpar de número 1, Gênesis, capítulo 28. E para o rebanho bendito par de número 2, Gênesis, capítulo 29. Nós já estamos há mais de um ano em todas as redes sociais, em todos os canais, trazendo a palavra do Senhor Deus das Escrituras Sagradas, sem teologia, sem filosofia e sem fábulas religiosas, com as ofertas com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para que vocês possam fazer prova do nosso caráter. Oração de número 7. E o ministério @milhaofertadinha, segunda a sexta, 12 minutos antes das 7, nós respondemos as perguntas com porquê, para quê e como, e interagimos com os comentários para que vocês possam examinar a nós e examinem as nossas ofertas, para vocês examinarem os nossos frutos, para conhecerem quem é que fala com todos vocês. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra através dessa tua igreja virtual, @igrejas benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que possam louvar e agradecer mais e mais ao teu santíssimo nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam o invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem seus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias a Deus, Senhor, e meu muitíssimo amém. Nós, além de sermos amigos e discípulos do Senhor Jesus, também somos um grupo de empresários. Por isso que nós estamos aqui nos colocando também perante a lei do ser humano. Pois, infelizmente, devido às práticas atuais de pessoas se dizendo ser filhos, amigos do Senhor Deus, trouxeram mentiras e enganações. E hoje em dia, muitas pessoas não dão credibilidade para a palavra de pessoas fiéis e tementes ao Senhor Deus, pensando que são os falsos. Então, nós nos colocamos sobre o jugo e o fardo do natural do homem, do ser humano, através das leis, com as nossas gravações, com as nossas ofertas, para que até mesmo quem não tem temor nenhum com as Escrituras Sagradas ou com o nosso Senhor Deus possa fazer prova de nós e do que nós estamos apresentando para todos vocês. E saber que ele está mentindo. E saber que nós não estamos mentindo, para que haja verdadeiramente um equilíbrio para todos vocês. Somos um grupo, somos um grande grupo, somos 12 igrejas virtuais, os ministérios e canais, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador. E viemos para poder juntar todas as igrejas. Exatamente. Juntar todas. Já alcançamos mais de 18 países com os nossos canais, igrejas virtuais, em todas as redes sociais, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E vamos à ministração do livro de Gênesis, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 7. E em todos os municípios do Brasil, em todos os bairros do Brasil, não adianta que a gente vamos chegar em todos de uma vez só. Não adianta nenhum religioso se esconder. A gente vai achar todo mundo. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos à ministração do livro de Gênesis, capítulo 28. Eu vou mudar o versículo, vou
e para o versículo 10 ao versículo 16. Livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 10 ao 16. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, ta darei a ti e à tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Essa ministração poderosíssima no livro de Gênesis, capítulo 28, mais uma vez demonstrando que através da linhagem de Israel todas as nações se tornaram benditos. Então seja você também um bendito do nosso Senhor Deus, se juntando conosco em um só Espírito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Quero comunicar a todos vocês que estão nos ouvindo que é necessário vocês terem muita fé, muita paz, muita alegria. A tua fonte que tem que ser uma só, a Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus Cristo. É isso aí. Por isso que é necessário sempre você ter mais de um líder. Se você tiver um só líder, você está se atrasando. E vamos ao último ministração na live de hoje, livro de Apocalipse, que contém 22 capítulos. Apocalipse contém 22 capítulos. É o último livro e capítulo a ser ministrado nesta madrugada. As nossas igrejas virtuais, todas as nossas igrejas, todos nós, temos muitas finalidades. Mas uma delas, e a principal, trazer verdadeiramente a palavra do Senhor Deus, Espírito e verdade, ajuntando todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, trazendo os 4 alimentos: alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança do jugo do fardo que nós recebemos do Senhor Jesus. Livro de... E crendo no Senhor Jesus Cristo como está escrito, sem acrescentar nada, nenhuma fábula. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, é um livro e um capítulo para a meditação de todos nós, seja você parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, ou apenas alguém que está nos acompanhando, nos visitando neste momento. Lembre-se de se inscrever ou seguir para que você possa estar recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana diretamente de cima do monte. Se inscreva ou siga em nossos canais para receber uma palavra do nosso Senhor Deus e receber orações todas as madrugadas. Muitíssimo amém. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Pois saiba que nem se nós fôssemos da sinagoga de Satanás, se você se dizer ser filho do Senhor Deus, você teria que se juntar a nós. Ainda mais nós nos apresentando a verdade a todos vocês, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tô aí para qualquer desafio. Acha o ungido de vocês, coloca ele de frente para mim. Já estou avisando bem claro. Deus me usa para tudo que os apóstolos fazem, eu faço. Em nome santo de Jesus. Tudo. Então procura o ungido de vocês para poder se apresentar. Eu aceito qualquer um desafio. Já estou botando bem meu histórico. Ó. Quase 30 anos de jejum todos os dias, mais de 15 horas. Toda a madrugada sem faltar nenhuma até hoje, mais de 2 horas de joelho. Então acho que eu tenho alguma coisa, né? Subida ao monte sem faltar nenhuma semana. Toda tempestade eu estou lá em cima. Aceito qualquer um desafio, tá aí. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Oração de número 5, a próxima oração a ser ministrada. O abençoado que está pedindo ali a oração, siga a Igreja Virtual, Igreja Benditas. Se inscreva para estar recebendo a oração. Que a oração eu só oro para todos que estão inscritos. Todos que estão inscritos, eu oro e com certeza faz a diferença. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à oração de número 5. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nessa tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, e que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa,
forte, bendita e verdadeira palavra, na casa dos seus benditos amados. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias a Deus, Senhor, e meu muitíssimo amém. Se ajuntando conosco, você leva a palavra do Senhor Jesus Cristo ministrada dentro da tua casa, do teu trabalho, do teu emprego, do teu automóvel, aonde você estiver. Se ajuntando conosco, a palavra está sempre contigo, como está escrito. Essa é a vantagem que nós temos do tempo físico. O tempo físico é ilimitado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerras aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui a gente vê justamente o poderio do inimigo, pois o Satanás ele é muito bem articulado e prudente. E infelizmente o povo do Senhor Deus esquece desse pequeno detalhe, porque não medita a palavra do Senhor Deus. Oséias 4, versículo 6, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. E palavra do Senhor Jesus, Mateus 22, versículo 29, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder do Senhor Deus. E com isso, todo o povo é enganado, é confundido e é destruído, porque vai pelo ver, não pelo ouvir, nem pelo examinar tanto as Escrituras Sagradas, quanto as obras e os frutos. Então é muito importante estarem examinando, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Fala alguma coisa, pode? E que eu falo para você, eu sou um fariseu convertido. Então tudo que vocês pensarem e imaginar, eu sei. Das Escrituras Sagradas. Das Escrituras Sagradas. Então, não adianta, eu estou querendo pegar os donos de faculdade. Imagine você, se você estudou na faculdade, eu estou querendo ser professor. Glória ao nosso Senhor Jesus. E escolha o número de 1 a 7, só temos mais 3 minutos de live. Escolha o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando agora, para você ter um livro e um capítulo para a sua meditação nesta madrugada. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, você vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 19. 2 Samuel, capítulo 19, se você escolheu o número 3. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, você vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, se você escolheu o número 5. Lembrando que eu estou falando rápido por causa devido ao tempo, mas a live ficará salva em outras redes sociais e uma delas, @Igrejas Benditas, você vai poder pausar e diminuir a velocidade para poder você verdadeiramente receber a palavra do Senhor Deus. Livro de 2, se você escolheu o número 1, livro de 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, se você escolheu o número 1. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, você vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 8. Êxodo, capítulo 8, se você escolheu o número 7. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, você vai meditar no livro de Juízes, capítulo 10. Juízes, capítulo 10, se você escolheu o número 6. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, você vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28, se você escolheu o número 2. E se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, se você escolheu o número 4. E o Senhor Deus sabe tudo, e Ele deixou bem claro que Ele ensina todas as coisas para aqueles que são fiéis, tementes e guardam a palavra das Escrituras Sagradas. João, capítulo 14, 15 e 16. Então, o meu professor é o Espírito Santo. Glória ao nosso Senhor. Agora, se você tem algum patrão da faculdade, eu quero falar com ele. Glória ao nosso Senhor. Lembrando que a gente tem um ministro lá em Brasília, que também é da mesma fé. Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor. Vão cair tudo por terra.
Glórias ao nosso Senhor Deus. E iniciando muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro e ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada, também pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde 17 horas e 48 minutos até 1h12 da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, seja onde você estiver, para adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra de fé para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus Cristo em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome que está aparecendo aí na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E elas valem, vou falar agora, e elas valem de 12 milhões a 120 milhões de reais em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que elas são mentiras. E lembrando que nós aceitamos as mesmas propostas, para que vocês possam, nós estamos oferecendo mais 130 milhões de reais em dinheiro e vocês também podem nos oferecer para nós provarmos que nós estamos certos, nós estamos corretos. Mais de 730 milhões Glórias de reais. ao Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão à presença de todos vocês aqui do Brasil, em todas as redes sociais, e vocês de fora, de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Rússia, Bangladesh, Estados Unidos, México, Portugal. Para mais glória ao Senhor e Salvador, Senhor Cristo, agradeço muitíssimamente a presença de todos vocês aqui. Fiquem com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, meu muitíssimo amém. Tá vendo? Porque eu me seguro pra falar devagar.